Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute totalitarismo. O professor Bolzan estava falando sobre essa temática na continuidade, estado de exceção, num país da questão da moral corrigindo o direito, quer dizer, o direito sendo predado, uma palavra que eu gosto muito, e como isso funciona, digamos, no papel do direito. Você que também escreve sobre ciência política, né, Bolzan? Como ele consegue segurar isso? Isso que o Anderson estava falando é interessante, quer dizer, se está correta essa leitura que a gente está propondo, né, que o Anderson falava antes, e de algum modo essa centralidade de atores do sistema de justiça e essa possibilidade da própria cidadania, que aparentemente é um momento de ampliação democrática, ou seja, você não só confere mais direitos, mas você atribui ao cidadão mais prerrogativas de agir contra o político, contra o sistema político, ou de buscar direitos, né? E com isso você, vamos dizer assim, fortalece esse deslocamento em face né, no sentido do sistema da justiça que eu estou usando aqui, porque na realidade a questão não passa apenas pelo juiz, passa por todos os atores que conformam esse sistema da justiça. E aqui no caso do Brasil, a questão do Ministério Público, que está tão em voga hoje, né, sobretudo no Ministério Público Federal, essa ideia de um grande órgão, né, da cidadania, eu acho que esse é um aspecto importante. Ao mesmo tempo, então, você tem esse cidadão que está sentado, que pode utilizar o sistema, ou seja, como esse sistema está respondendo a isso. E como nós nos apropriamos desse conjunto normativo e como nós ensinamos isso aos nossos alunos. Eu acho que essa dinâmica que, na realidade, acabou falhando em algum momento. Se nós formos fazer um momento ruptural em 88, com a Constituição, talvez tenhamos falhado na apropriação disso. Você não acha, Anderson? Você não concorda que isso que o professor está colocando, que o ensino jurídico é um dos pontos de educação histórica do próprio direito e de suas instituições? Hoje os nossos alunos, os alunos da graduação hoje são pós-constituintes, a gente poderia dizer. São todos pós-constituintes. Claro, é verdade. E nem sabem que houve uma constituinte, as circunstâncias da constituinte. E eles já entram dentro de um contexto, dentro de um imaginário onde tudo de uma forma ou de outra pode ou talvez vá necessariamente desembocar no judiciário. Bingo. E ele é todo mundo vira um processualista, e um processualista litigante. E isso tem também uma responsabilidade dos demais atores. Não quero fazer uma crítica específica a um ou outro órgão, mas, por exemplo, os órgãos, o Ministério Público do Trabalho, eles têm instrumentos expedientes como o inquérito ministerial, por meio do qual ele pode ter um nível sancionatório grande, resolver um conflito ali dentro. Também há essa questão. Os tribunais de contas dão liminares. Sim, os tribunais de controle de constitucionalidade hoje, né? O Tribunal de Contas faz controle de constitucionalidade. Quer dizer, hoje, na realidade, o ator político está constrangido pelo sistema da justiça. Desde das ações civil pública, TACs, que os órgãos do Ministério Público fazem. O gestor público hoje tem medo de decidir. Que dirá o cidadão, professor? Que dirá o cidadão, e, ao mesmo tempo, você tem, com essa dimensão desse sistema, ou seja, uma apropriação do direito, né? Nessa perspectiva, não do direito como um ambiente de contenção. Sim. Ou seja, o direito contendo esse voluntarismo, mas fazendo, de certo modo, um voluntarismo jurídico, de certo modo, poderia dizer. E aí eu só queria acrescentar um ponto, né, botando a minha colher e perguntando, que é de novo, a questão da modernidade, de uma modernidade que nós não esgotamos, não conseguimos cumprir as promessas da modernidade e continuamos com esse sujeito da modernidade autoritário, essa barbárie interior, e isso cai para dentro das instituições em que o sujeito não te responde pela estrutura, ele te responde pela sua subjetividade. E aí você não depende da estrutura, depende da pessoa, depende do burocrata, depende do juiz, do Ministério Público, do defensor de qualquer um, do professor.
porque o indivíduo, ele é não dividido, ele não forma um cidadão. E aí, nesse ponto, nossas origens, de novo, são as origens patrimonialistas. Somos todos discricionários, poder discricionário, palavrinha no direito. E eu tenho um aluno, que é o Danilo Pereira Lima, que está fazendo doutorado agora, que fez uma dissertação mostrando que os laços do problema do autoritarismo e do poder discricionário estão no nosso patrimonialismo. Então, eu só queria... E no ensino jurídico fica muito claro isso, porque no ensino jurídico se atomiza o indivíduo, ele se forma pensando que ele é uma célula autônoma e ele... Uma mônada. E ele é sempre litigante e ele não tem uma consciência política, que é a grande questão que os cursos deveriam ter uma obrigatoriedade de induzir uma consciência política. Nós estávamos aqui com o professor italiano e eu explicava para ele que aqui a fé pública do advogado é muito limitada. A fé pública do advogado na Itália é semelhante à do notário, que é o escrivão de um cartório. Por isso, muitas questões são resolvidas na Itália com um advogado aqui. Inevitavelmente, o acordo extrajudicial feito com um advogado, ele tem uma validade muito reduzida em contraste com outras formas. Por isso, os meios alternativos talvez sejam um grande modo de descentralizar do poder judiciário e fortalecer um pouco mais a própria sociedade civil, para que a sociedade civil não tenha somente no judiciário. Porque a gente vai ter essas patologias constitucionais, né? Se chama essa patologias constitucionais, esses desvios, onde um determinado juiz adota uma postura em concreto, naquele caso específico, contra a Constituição. Nesse contexto, acho que tem talvez dois aspectos seriam interessantes. Um aspecto que é a própria, talvez a dimensão do direito contemporaneamente falando, ou seja, nós ainda pensamos o direito apenas como o direito legislado pelo Estado, de regra. Cada vez mais, se for pensar na estrutura regulatória que tem hoje no mundo, cada vez mais você tem fontes regulatórias distintas fora do Estado, que produzem estándares de padronizações, etc. Acho que esse é um aspecto. Agora, um outro aspecto, talvez, que estaria mais, vamos dizer assim, no foco da nossa atenção, é talvez exatamente a partir da própria noção do Estado de Direito, mas essa noção complexa do Estado de Direito contemporaneamente falando, é ver como ele, de certo modo, se fragilizou. Ou seja, por conta de que nós não conseguimos mais fazer do Estado de Direito um limite. Né? Sequer entre os próprios juristas, ou seja, nem nós, juristas, entendemos o Estado de Direito como limite. E sequer dentro da burocracia, por exemplo, olha o pânico que existe, por exemplo, na educação, com uma portaria do MEC, que contraria leis, contraria constituições, etc., mas é a portaria e aí nós caímos numa armadilha. Nós não discutimos a portaria, nós discutimos sobre a portaria. Claro. E ficamos Está discutindo interferindo, não está interferindo. Semanticamente as coisinhas, quantas letras tinha que ter, ou a BNT, que é outra, que aliás a BNT é uma ONG, que eu não sei até hoje qual é o marco regulatório da BNT, mas um exemplo simbólico do Brasil é a BNT, que te obriga, que diz quantos toques você pode ter numa linha. Mas isso está na lei? Que lugar está escrito isso? E vê-se como gado as pessoas vão, quer dizer, como disse o Bolzan, os marcos regulatórios não vêm só do Estado e do direito especificamente, da lei, Sim. Vem de N outros setores. Claro. Por isso, você pode pensar hoje, quer dizer, na verdade é uma ideia, talvez uma dupla perspectiva, ou seja, a ideia do fim do Estado de Direito. Seja o fim do Estado de Direito como o Estado produtor do direito, como regulador, e aí substituído por uma série de estándares, ISOs, etc., que substituem e que tem muito mais força regulatória do que a própria normatividade estatal. Mas também esse fim do Estado de Direito, nessa perspectiva que a gente tem tanto repetido e retrabalhado aqui, que é exatamente o Estado de Direito deixando de ser ele mesmo um standard de limitação da própria atuação do poder. E aí do poder, nesse caso que nós estamos falando aqui, nessa linha que o Anderson falava, um poder que está, no caso do Brasil, deslocado
para o sistema de justiça hoje. Tá? Que Exatamente. sequer ele você apropria o Estado de Direito como standard. Tá? E esse é o grande dilema, ou seja, qual é a alternativa para isso? Como fazer com que esse Estado de Direito funcione como standard? Bom, no livro que o Anderson trouxe, o cara é amordaçado. Né? No teu, o cara não consegue se livrar nem do preconceito. Sequer a experiência histórica faz com que você perceba isso. E no da Heloísa, Ele é tragado quer dizer, ele não tem saída também. Né? É a mesma proposição, ele não tem saída. Este Estado vai engolir o personagem aqui. Talvez o mais perigoso hoje seja uma excessiva ideologização em um senso comum de que um estado máximo seja um retorno a um estado máximo, seja uma salvação, e de que um estado mínimo, a ausência do estado seja a salvação. E não se tem mais grandes pensadores na economia. Ou seja, estamos no olho do furacão. Estamos no olho do furacão com autores de blogs, que eu não vou citar para não ampliar prestígio, de quem... que fazem a cabeça de todo mundo. E que quando se vê tem 700 mil, 500 mil pessoas que são influenciadas por alguém que não tem conceito mínimo de macroeconomia, a pessoa é uma referência no âmbito econômico e acha que o Estado deveria, por exemplo, deixar de existir. O cara disse assim, o Estado não é necessário. Eu disse, por quê? Disse, por que ele não é necessário? Eu sou um liberal, mas explique isso. Pois é, todo mundo sabe que... Não, hoje em dia você tem saudades da vontade de ressuscitar Roberto Campos, porque... Descongela, porque hoje em dia o pensamento é muito acrítico e há essa imbecilização no sentido de desconstrução do que era a forma. E a internet ajuda um pouco o totalitarismo, o rumo ao, porque a internet é, como dizia o Eco, né, fazer um lugar comum, é o locus privilegiado em que os idiotas perderam a sua timidez, né? Que é o local em que o sujeito, a partir do seu blogzinho, fala para o mundo e acha que pode xingar todo mundo, etc., que é uma coisa terrível. Quero agradecer vocês pelo excelente debate, pelos livros bons que falaram. O Direito e Literatura fica por aqui. Quero avisá-los que no final de outubro, 28, 29, 27, 28 e 29, em Uberaba, vai ter o congresso sobre Direito e Literatura, e assista a esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal YouTube da TV Unicinos, e Rádio Unicinos, e não esqueça de participar, dar sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro com outros grandes temas e grandes livros, grandes convidados e grandes debates. Até!